Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de eletromagnetismo do livro do Reich, capítulo 3, exercício número 21. Vamos ao enunciado. Calcule o divergente de D no ponto especificado se, letra A, D igual 1 sobre Z quadrado vezes 10xyz ax mais 5x quadrado z ay mais 2z ao cubo menos 5x quadrado y a z em P, coordenada menos 2, 3 e 5. Letra B, D igual 5z quadrado a ρ mais 10 ρz a z em P, 3 menos 45 graus e 5. E C, D igual a 2R seno θ seno φ a R mais R cosseno θ seno φ a θ mais R cosseno φ a φ em P 3, 45 graus e menos 45 graus. Bom, o objetivo aí dos três itens aí, A, B e C, é para calcular o divergente. Cada item está em um tipo de coordenada. Então, vamos começar aí resolvendo o item A, né, que está em coordenadas aí cartesianas. Nas coordenadas cartesianas, para calcular o divergente aí da densidade de fluxo, a gente vai fazer a derivada parcial da componente dx na direção x, parcialmente em relação a x. Aí mais a derivada parcial da componente y, que está na direção y, parcialmente em relação a y, e mais a derivada parcial da componente z, que está aí na direção z, parcialmente em relação a z. Então, reescrevendo aqui, o vetor densidade de fluxo da letra A, ele está aqui, ó, 1z quadrado está em evidência. Então, vamos multiplicar aí todos os termos. Então, vai multiplicar esse termo aqui, 1z vai simplificar com o quadrado. Então, vai ficar o termo 10xy sobre z. Isso ax, tá? Aí aqui temos que o z quadrado vai multiplicar, esse z vai cortar, vai simplificar com o quadrado. Então, vamos ter mais 5x quadrado sobre z. Isso em AY. E aqui vai multiplicar, né? O quadrado vai simplificar com 1 ao cubo. Vai ficar 2z nesse primeiro item. E aqui não vai simplificar nada, vai ficar menos 5x quadrado y. Ao invés de dividir por z quadrado, como ele está na direção z, eu vou escrever lá em cima ele como z a menos 2. Isso em AZ. Escrevendo dessa forma, a gente pode separar o que está na direção x aqui é o dx, o que está aqui na direção y é o dy, o que está aqui na direção z é o dz. Então, calculando o divergente aí de d, a gente vai ter derivada parcial em relação a x do termo dx, que nesse caso é 10xy sobre z. Aí vamos ter mais derivada parcial em relação a y do termo do dy. O termo do dy vale 5x quadrado sobre z. E vamos ter mais a derivada parcial em relação a z do termo do dz, que vale 2z menos 5x quadrado yz a menos 2. Então, vamos ter aí que o divergente de d vai ser igual. Derivando esse termo em relação a x, a derivada de x vai dar 1. Então, vai sobrar o 10y sobre z. Mas esse termo aqui não tem y, é constante, derivada em relação a y
0. Aqui, derivando parcialmente em relação a z, esse primeiro termo, a derivada vai dar mais 2. E aqui a gente tomba o menos 2, multiplica com menos 5, fica mais 10. Aí o x² copia é constante, o y copia é constante. Aqui subtrai 1 no expoente, fica z a menos 3. Então, temos que o divergente de d vai ser 10y sobre z mais 2, reescrevendo esse termo, fica 10x² y, o z a menos 3 vai lá embaixo como z ao cubo, né? Ele que é aplicado no ponto, então o divergente, que tem coordenadas aí no ponto, menos 2, 3 e 5. Menos 2 é o x, 3 é o y e 5 é o z. Então, a gente vai ter 10 vezes o y é 3, dividido pelo z, que é 5, mais o 2, aí mais 10 vezes o x é menos 2, aí vezes o y é 3, dividido pelo z, que é 5 elevado ao cubo. Aí que dá para simplificar o 5 e o 10, aqui fica 2 vezes 3, vai dar 6. Aí aqui 6 com 2 fica mais 8. Aqui, aqui faltou o quadrado. Aqui a gente vai ter 40 vezes 3, vai ficar 120. E aqui 5 ao cubo, 125. A gente vai ter aí, então, 120 dividido por 125, mais 8, 8,96. Então, o divergente no ponto, 8,96. Esse é o valor aí do divergente, né? Para a letra A, que são as coordenadas cartesianas. Agora vamos aí, então, para a nossa letra B. Na letra B, as coordenadas são cilíndricas. Coordenadas cilíndricas. Tá? E como fica o divergente para coordenadas cilíndricas? O divergente para coordenadas cilíndricas fica 1 sobre ρ vezes a derivada parcial em relação a ρ de ρ vezes dρ, que é a componente aí na direção de arρ. Aí temos mais 1 sobre ρ vezes a derivada parcial em relação a φ de dφ, mais a derivada parcial aí de dz em relação a z, tá? Então, essa é a condição que a gente tem, né, para fazer um divergente em coordenadas cilíndricas. Aí a gente tem o D aqui, né, que já está de forma aí isolada, não precisa simplificar, eu só vou copiar aqui para ficar mais fácil de mostrar para vocês. A gente tem que D é igual a 5z² a ρ na direção ρ, mais 10ρz na direção AZ, tá? Então, como que vai ficar aí o divergente de D? Vai ficar 1 sobre ρ, aí derivada parcial de dρ, aí copia ρ vezes o termo aí dρ, né? Que é na direção ρ, esse termo aqui é dρ, né? A componente aí do divergente na direção ρ, que nesse caso vale 5z ao quadrado. Aí mais, aí continua aqui, 1 sobre ρ vezes a derivada parcial em relação a φ de dφ. Aqui não tem direção φ, então o nosso dφ nesse caso é 0. Aí mais a derivada parcial em relação a z de dz. dz nesse caso, né, é o que está aqui na direção z, que é 10ρz, tá? Então, vamos ter aí o divergente de D, aqui fica 1 sobre ρ,
tá? Aqui a derivada em relação a ρ dá 1, então a derivada fica 5z². Aí aqui dá 0. Aqui a derivada em relação a z dá 1, então fica 10ρ mais 10ρ. Aplicando aí no ponto, o divergente no ponto, o ponto tem coordenadas 3, aí menos 45 e 5, tá? Que aí a gente tem o ρ, aí a gente tem o φ e tem o z. Então, isso vai ficar igual a 5 vezes o z ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado, dividido pelo ρ, o ρ é 3, aí mais 10 vezes o ρ, que é 3. Então, a gente vai ter aí que o divergente, aí no ponto 3 menos 45 e 5, é igual aqui, vai ficar 125, tá? Dividido por 3 mais 30. Calculando aí, a gente tem 125 dividido por 3 mais 30. A gente pode colocar aí que dá 71,67. Esse é o divergente aí, né, da letra B, que é as coordenadas cilíndricas. Agora na letra C, que é em coordenadas esféricas, né? Temos aí que o divergente de D vai ser igual em 1 sobre r², derivada parcial em relação a r, aí da função r² vezes dr, aí mais a segunda parte é 1 sobre r seno θ, aí derivada parcial em relação a θ da função seno θ vezes dθ, mais a terceira parte, 1 sobre r seno θ, derivada parcial em relação a φ do termo dφ, tá? Então, esse aí é o divergente em coordenadas esféricas. Então, a gente tem aí, né, aqui os termos, ó, temos dρ, né, esse primeiro termo, dr, né, aí temos aqui o segundo termo, dθ, e o terceiro termo, que é o dφ. Então, podemos escrever aí o divergente como sendo 1 sobre r², derivada parcial em relação a r de r², que multiplica o dr. Nesse caso, o dr é 2r, que multiplica o seno θ vezes o seno de φ. Aí vamos ter mais 1 sobre o r seno θ vezes a derivada parcial em relação a θ do seno de θ vezes o dθ. O dθ vale r cosseno θ seno φ. R cosseno θ seno φ. Fecha. E vamos ter mais, aí esse termo aqui de baixo, 1 sobre r seno θ vezes a derivada parcial em relação a φ do termo aí de dφ. O termo de dφ vale r cosseno φ. R cosseno φ. Bom, agora temos que fazer as derivadas aí parciais. Então, vamos ter aí que o divergente de D vai ser igual. O primeiro termo ali, 1 sobre r², né? Aí, quem é constante sai aqui da derivada. Então, o 2 sai, o seno θ e o seno φ. Aí, vai sobrar aqui o r² vezes r, que dá r ao cubo. Então, vai sobrar a derivada de r ao cubo. A derivada de r ao cubo é 3r², 3r², tá? Que vai multiplicar ali o 2 e multiplica o seno θ e o seno φ, tá?
que são constantes que estão multiplicando. Aí vamos ter mais 1 sobre o R seno θ, vezes. Aí aqui o R e o seno φ sai da derivada. Então, eu posso escrever o R seno de φ fora. Aí, vezes a derivada eu tenho que fazer regra do produto. Tem o seno e o cosseno. A primeira função e a segunda, FG. Deriva F, deriva a primeira, derivada do seno, cosseno, copia a segunda, cosseno θ. Aí mais, copia a primeira, seno θ. Deriva a segunda, derivada do cosseno, menos seno de θ. Fecha. Aí vamos ter mais, aí aqui 1 sobre R seno θ, vezes o R é constante, a derivada do cosseno de φ é menos o seno de φ. Aí vamos poder simplificar. R quadrado vai cortar com R quadrado. Aqui R vai simplificar com R. Cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado θ. Aqui seno vezes seno, o menos aqui, o mais aqui vai ficar menos. E ali fica seno ao quadrado de θ, tá? E aqui esse R corta com esse R. Agora, aplicando esse resultado no ponto que tem essas coordenadas, a gente vai ter que o divergente aí, no ponto que é de coordenada 3, 45 graus para θ e menos 45 para φ, a gente vai ter que vai ser igual aqui 3 vezes 2, que vai dar 6. Aí a gente tem o seno de 45 graus vezes o seno de menos 45 graus, tá? Aí ali a gente vai ter mais, fazendo essa parte, o seno de menos 45 graus dividido pelo seno de 45 positivo, aí vezes o cosseno de 45 ao quadrado, menos o seno de 45 ao quadrado. E aqui nesse termo, aqui vai ficar mais com menos, vai dar menos. Aí vai ficar o seno de menos 45 dividido pelo seno de 45 positivo. Tá? Aí o cosseno de 45 e o seno de 45 são iguais, então um menos o outro aqui ao quadrado, né? Vai ficar igual a zero. Aí a gente vai poder escrever que o divergente de D igual 6. Aí o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O seno de menos 45 é o valor negativo, é menos raiz de 2 sobre 2. Aí a gente tem menos aqui. Aí aqui o seno de 45 menos de 45 é o mesmo valor, um negativo do outro. Vai simplificar e vai ficar aqui, né? Vai simplificar um com o outro, vai dar menos 1. Menos aqui com menos fica mais. Então, fica ali mais 1. Aí aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Dividir por 2, simplifica. Aí a gente vai ter aqui o 2 simplifica com 6, fica 3. 3 vezes o menos, menos 3. Com mais 1, temos aí que o valor do divergente é igual a menos 2. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!